Olá família, boa noite, sejam muitos bem-vindos à nossa Escola da Fé. Mais uma vez nós estamos aqui nesse tempo gostoso de palavra, de crescimento, nesse encontro, mesmo que virtual, mas com o mesmo propósito de avançarmos e crescermos em fé, de avançarmos na palavra. E é muito bom você estar aqui conosco. Já começa aí deixando o seu likezinho, já começa aí deixando o seu comentário, deixa o seu presente, deixa o seu amém, deixa aí o seu glória a Deus. Vai interagindo aí conosco aí no decorrer dessa mensagem. Nós estamos numa série de mensagens muito boa, fé vitoriosa, e nós estamos com mais essa mensagem nessa noite. Você pode rever as mensagens aí no nosso canal, e hoje temos uma mensagem muito boa para o nosso coração, junto com todas essas mensagens maravilhosas dessa série de mensagens. Quero deixar os nossos avisos para nós irmos para a mensagem, tá? Nós temos os nossos cursos de celebração, aos domingos, às 18h30, nosso culto de celebração aqui na igreja, tá? Com esse tempo diferente, nós precisamos fazer uma lista de presença para não aglomerarmos, para todos estarmos bem acomodados aqui. Então a gente vai deixar aí para você o nosso telefone, para você que está interessado em vir celebrar conosco aqui no domingo, às 18h30, é só você dar o seu nome, marcar o seu interesse aí, e você vai poder estar aqui conosco aos domingos, às 18h30. Temos um acontecimento também muito legal que vai chegar até nós aí, que é o nosso Bem-vindos Novo Alvorecer. Olha que legal, vai acontecer no dia 7 de fevereiro, domingo de manhã, às 9 horas da manhã, um café gostoso, um tempo em que nós vamos receber aqueles irmãos que estão chegando. E para você também que já está caminhando conosco há algum tempo e quer se aprofundar um pouco mais no propósito da igreja, conhecer um pouco mais da visão da igreja, vai ser esse tempo, vai ser esse encontro em que nós vamos falar de propósito, de visão, e vamos receber os nossos irmãos aqui. Então você que quer participar, é só sinalizar. O nosso pastor Rodrigo Ribeiro está cuidando aí desse evento. No dia 7 de fevereiro, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui com o nosso Bem-vindo Novo Alvorecer. Um movimento muito legal que nós temos feito também, um encontro virtual, é a nossa sala de guerra, algo maravilhoso, muito bom, cada um na sua casa, mas nós nos reunimos em um determinado horário, às 9 horas da noite, e nos encontramos ali para um movimento de oração, de intercessão, para juntos declararmos o novo, declararmos o propósito de Deus, declararmos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos disparando aí pelos nossos WhatsApps, né? Os horários e os dias da reunião. Então fique atento, participe desse movimento, que eu tenho certeza que você será muito abençoado. Para finalizar, eu quero te falar que todo dia é dia de ser generoso. A nossa generosidade, ela não pode estar de acordo com o nosso bolso, ela não pode estar de acordo com o dia que vamos à igreja. A nossa generosidade, ela pode acontecer em qualquer momento. Agora mesmo pode ser o seu momento de ser generoso. Agora mesmo você pode agir com generosidade. Mas como? Nós temos hoje a nossa ferramenta Pix. Gente, o Pix é vida, o Pix é muito bom. Em qualquer momento você pode fazer uma transferência e ela vai cair na hora, ela vai chegar até na hora para a pessoa destinada ou para o local destinado. Então você agora pode fazer aí a sua transferência Pix. Nós vamos deixar o nosso Pix aqui na tela. O nosso Pix é o nosso e-mail, é contato.novoalvorecer@gmail.com. Mais uma vez, contato.novoalvorecer@gmail.com. E agora mesmo você pode agir com generosidade, fazer com que a obra, fazer com que esse trabalho ele avance e ele cresça e também ele chegue a mais lugares. Não temos dia, não temos hora para sermos generosos. O nosso coração é generoso, por isso nós agimos com generosidade. Vamos embora então para a nossa palavra. Nossa palavra de hoje é a fé vitoriosa que restaura as minhas emoções. Fé vitoriosa
que restaura as minhas emoções. A base dessa série está em 2 Coríntios 2,14, que diz assim: graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Romanos 1,17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós somos chamados a viver por fé, e nós recebemos em Cristo Jesus uma fé vitoriosa, uma fé que funciona, uma fé poderosa, uma fé verdadeira, uma fé prática, e uma fé que pode nos ajudar em todos os âmbitos da nossa vida. E hoje essa fé, ela vai restaurar as nossas emoções. Por quê? Porque nós vivemos em tempo de muita pressão, nós vivemos em tempos de muitas turbulências, de muitos desafios. Em todas as áreas da nossa vida nós vamos sermos pressionados, nós vamos sendo amassados, nós vamos sendo cada vez mais exigidos. E a palavra diz lá em 2 Coríntios 4, de 8 a 10, fala assim, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Olha para você ver que maravilha. De todos os lados nós vamos sermos pressionados, nós vamos sendo forçados a desistir, nós somos perseguidos, mas nós nunca estamos abatidos, nós nunca estamos abandonados, nós nunca estamos sozinhos, porque a nossa fé age na nossa vida, ela age em nós e nos ajuda a suportar todos os desafios, todas essas circunstâncias, sem perder a cabeça, sem desesperar, sem jogar a toalha, sem chutar o pau da barraca. Nós conseguimos estarmos firmes, porque nós permanecemos acreditando no nosso Senhor. A Bíblia nos orienta em Provérbios que, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então nós vamos agora começar a olhar e a analisar, nós vamos começar agora a pensar na nossa vida emocional, de tudo isso que nós temos enfrentado, de tantas coisas que estão em mudança, e de tantas coisas que nós vamos sendo bombardeados. Como nós estamos, como está a nossa saúde emocional, como está o nosso coração, como nós temos vivido, como nós temos praticado, como nós temos caminhado, como nós temos pensado no decorrer desses dias, com tantos acontecimentos, como nós estamos lidando com tudo isso, como nós temos saído das nossas lutas, das nossas batalhas, dos nossos desafios. E nós precisamos começar a falar sobre isso. Nós precisamos começar a falar das nossas emoções. Talvez você, assim como eu, foi treinado, nós fomos orientados a pensar em sermos fortes em todo o tempo, pensados em estarmos em todo momento inabaláveis e nunca falar das nossas emoções. Mas agora eu quero falar com você. Como você está? Você precisa falar, você precisa cuidar, você precisa olhar para dentro de si e ver como estão os seus dias, como você tem passado, como você tem sobrevivido a tudo isso que está passando, como está a sua saúde emocional, como está o seu coração. Você precisa analisar e você precisa pensar a respeito disso. Então, foi feito uma pesquisa
pela faculdade Unip de Goiânia, e as pessoas elas foram perguntadas. Perguntaram para as pessoas assim, ó: você se torna explosivo quando se sente contrariado? Quando se encontra contrariado? 45% das pessoas disseram que sim. Você se irrita semanalmente? 60% das pessoas disseram que sim. Sua residência é o local onde você mais se irrita? 83% das pessoas disseram que sim. Em seu ambiente de trabalho é onde você mais se aborrece? 33% das pessoas disseram que sim. Após um aborrecimento, você logo busca se acalmar? 92% das pessoas disseram que sim. Você se apavora diante dos obstáculos? 34% das pessoas disseram que sim. Geralmente, o seu sono é tranquilo e reparador? 72% das pessoas disseram que sim. De um modo geral, você confia nas outras pessoas? 39,8% das pessoas disseram que sim. Diante de uma provocação desnecessária e exagerada de alguém, você geralmente mantém a calma? 54% das pessoas disseram que sim, mas 45% disseram que não. Você domina facilmente os impulsos de cólera e raiva? 55% das pessoas disseram que sim. Para você, a ideia de falar em público é agradável? 44,8% das pessoas disseram que sim. Você se considera realizado afetivamente? 61,5% das pessoas disseram que sim. Você tem sua vida profissional realizada? 69,7% das pessoas disseram que não. Então, nós vemos que ao longo da vida, essa pesquisa foi feita no ano passado, ao longo do ano, todos nós vamos enfrentar batalhas, todos nós vamos enfrentar algumas dificuldades. E você precisa olhar para dentro de si, você precisa se analisar, fazendo uma autoanálise nesse momento e entender como está a sua emoção. Como você está se sentindo, como você está lidando, como está a sua saúde emocional. Eu tenho uma excelente notícia para você. A nossa fé, ela nos ajuda a manter o controle emocional e a ter uma vida emocional saudável. A nossa fé vai nos direcionar a uma vida saudável emocionalmente, porque nós podemos crer em algo maior. Então, a Bíblia diz assim, Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Primeira coisa, o orar é muito bom. O saber que existe um Deus verdadeiro, um Deus presente, um Deus real, um Deus que se importa, um Deus que te ouve, um Deus que preocupa com você, é muito bom. Você pode estar ciente, você pode ter certeza disso, que Deus, Ele te ouve e que Deus, Ele quer ouvir as suas orações e Ele se importa com você. Então, para nós prevenirmos a nossa saúde emocional de maneira preventiva, nós vamos falar agora de algumas atitudes práticas para a prevenção da nossa saúde emocional. Evite julgar as intenções e as motivações das pessoas. Isso é muito ruim, porque esse é o lugar de Deus. O lugar de julgar e de entender se está certo e se está errado, não é o meu lugar e também não é o seu lugar. Esse lugar pertence a Deus. Então, cuide apenas das suas intenções e da sua motivação. E deixe as intenções e as motivações das outras pessoas de lado. Evite falar precipitadamente, com raiva, no momento do calor. Evite falar nesses momentos. Evite fazer comparações com as outras pessoas. O princípio da inveja está na comparação.
Comparar demais vai trazendo sementes para dentro de mim, e talvez isso vai me tornar uma pessoa que olha mais a grama do vizinho do que a minha grama, e nisso pode nascer o sentimento da inveja. Cuide do ritmo que você corre. Cuide do seu ritmo. Opa, eu estou andando rápido demais. Diminua. Eu estou andando devagar demais. Acelere. Mas nunca vá no ritmo do outro. Vá sempre no seu ritmo. Respeite os seus limites. Respeite o seu ritmo e caminhe nele. E quando você está no seu limite, ou você se alivia, ou você vai estourar. Então, tenha bons hábitos alimentares, coma bem, coma direito, tome bastante água, visite seu médico regularmente. Qual foi a última vez que você foi lá fazer aquela consulta periódica? A gente procura o médico, a gente procura o hospital só quando a corda está arrebentando. Faça exercício regularmente, procure dormir bem, tire folga e não traga para a sua vida o uso de fumo, de drogas, de álcool ou de remédios sem prescrição médica. Essas são práticas que vão te ajudar a manter a sua saúde emocional, a você prevenir a não se adoecer emocionalmente. Mas a nossa fé, ela não trata só da prevenção, ela também trata da restauração. E esta é a mensagem do Senhor para mim e para você aqui nessa noite: a restauração da nossa saúde emocional, para que a fé vitoriosa, a fé em Jesus que nós temos, ela restaure as suas emoções. Primeiro, mantenha o seu coração bom e aberto. Provérbios 11:20 diz assim: o Senhor detesta os perversos de coração. Não feche o seu coração para as pessoas da sua vida. Não feche o seu coração. Não deixe o seu coração trancado, preso. Normalmente, quando nós nos decepcionamos, normalmente quando nós nos frustramos ou num relacionamento afetivo, ou nos frustramos em uma amizade, nós vamos ter a tendência de nos isolar, de fechar e de não querer mais abrir o nosso coração para as pessoas que estão em nossa volta. Mas nós não podemos fazer isso, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Olha para você ver, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Fazendo isso, você vai fechar o seu coração e nós vamos deixar o nosso coração em um ambiente de mágoa, de amargura, de decepção, de tristeza. E essas emoções, elas são tóxicas, elas vão fazer mal para a gente, elas vão nos causar vários prejuízos, e ao longo da vida nós vamos vendo pessoas que fazem isso, que resolvem guardar esses sentimentos, elas resolvem colocar esses sentimentos ruins em seu coração, e elas vivem uma vida amarga, uma vida pesada, uma vida ruim. Por quê? Porque decidiram fechar o seu coração, decidiram manter o seu coração em um lugar que não é bom para elas, e que ninguém vai construir uma boa vida nesse lugar. Ao longo da Bíblia nós vamos vendo pessoas que se decepcionaram, que se machucaram, e nós temos um bom exemplo, nós temos um lugar onde uma pessoa em que nos deu um bom exemplo, que o seu nome era José. José era um dos 12 filhos de Jacó, né, de Israel, e Jacó, de Israel, ele tinha um sentimento, ele tinha um amor muito grande por José, mas seus irmãos não gostaram disso, porque eles tinham inveja, eles não gostavam disso, e eles tramaram contra José. Eles venderam José como escravo para o Egito, e depois de muito tempo eles vão se reencontrar, e esse versículo que nós vamos ler aqui está justamente dentro desse contexto. Gênesis 50, versículo 15, 20 e 21, olha o que os irmãos de José vão falar: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe
causamos. Veja bem, veja-se, olha o que os irmãos de José estavam pensando. Será que José, ele guardou esse sentimento, ele guardou essa mágoa, ele guardou esse rancor ao longo de todos esses anos no seu coração, e agora ele vai descontar isso em nós? Mas José, ele tem uma resposta para os irmãos dele. José diz assim, ó: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. Olha que maravilha, olha que versículo maravilhoso. Você precisa marcar esse versículo aí na sua Bíblia. Olha para você ver, olha, vocês planejaram contra mim, vocês arquitetaram o mal contra mim, mas olha a resposta de José: mas Deus tornou o mal em bem. Maravilha, glória a Deus, aleluia. Deus, ele transforma as emoções ruins em emoções boas. E José, que poderia ter rancor, ter amargura, ter mágoa no seu coração, ele fala: não, esse era o propósito de Deus para a minha vida, eu não vou prejudicar, podem ficar sem medo. Olha para você ver, tem uma grande lição para nós aprendermos aqui. Primeiro, José se tornou escravo, ele foi vendido como escravo. E ele foi um dos melhores dos escravos, porque ele foi para uma das principais casas do Egito. Ele foi para a casa de Potifar, que era um homem do alto escalão do Egito. Depois José, ele se tornou um servo, e ele foi um bom servo na casa de Potifar. Por quê? Porque ele logo se tornou o mordomo, ele foi o principal servo da casa de Potifar. Depois José, ele foi preso injustamente, e ele se tornou o principal prisioneiro daquela cadeia. Ele conselhou a muitos, ele orou por muitos naquele lugar. Depois disso, José foi o governador. Ele foi um dos melhores governadores, porque ele não salvou somente a sua nação onde ele estava, mas toda a região foi abençoada com a governância de José. Você entende que não são as mágoas e as decepções que vão moldar e que vão fazer com que estejamos vivendo uma vida emocionalmente ruim, uma vida emocionalmente doente? O segredo está na fé que nós temos em nosso Deus. O segredo está em deixar a fé restaurar as nossas emoções. O segredo está em acreditar e confiar no propósito de Deus. Olha aqui para mim, o segredo está em confiar no propósito de Deus. Aquele versículo de Romanos 8:28 que diz: todas as coisas cooperam para o bem. Opa, você está passando por um momento difícil, está passando por um momento de crise, você está passando por um momento de turbulência. Confie no propósito de Deus e deixe que a fé nele restaure as suas emoções. O segredo está em ter uma fé capaz de te renovar de amor, de te renovar de esperança. Se você foi uma pessoa que foi deixada pelo seu cônjuge, cuide do seu coração. Se você foi demitido da sua empresa, cuide do seu coração. Se o seu namorado te dispensou, cuide do seu coração. Se você foi ofendido, cuide do seu coração. Se você foi traído, cuide do seu coração. Se você foi ferido, cuide do seu coração, porque do contrário, este veneno vai matar você. Quero te dizer nessa noite, eu nunca vi alguém que construiu uma vida próspera, uma vida alegre e feliz em cima da mágoa. Eu nunca vi alguém que construiu uma vida plena, uma vida desejada por muitos em cima das decepções e das frustrações. Não existe.
você precisa ser curado emocionalmente. E a nossa fé em Cristo, a nossa fé na palavra, a nossa fé em Deus, ela vai nos curar dessas emoções ruins. Eu declaro nessa noite que nós estamos livres da decepção, nós estamos livres da mágoa, nós estamos livres do veneno, das decepções doentes, nós estamos livres de uma vida pesada. Eu declaro sobre você nessa noite, você está livre para avançar e viver o seu propósito, você está livre para cumprir o propósito de Deus na sua vida, as suas emoções estão livres. Deixe de lado agora a mágoa, a decepção, a frustração, o ódio, o rancor, aquele que te feriu. Abra o seu coração nesse momento e deixe que o amor de Deus invada a sua vida, deixe que essa unção de Deus chegue aí até você nesse momento e restaure as suas emoções. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui agora, eu estou sentindo esse mover de Deus, restaurando aqui as minhas emoções. Sinta isso aí também, deixe ser tocado por Deus nesse momento, deixe ser tocado por Deus nessa hora, e que Deus, Ele consiga acesso ao seu coração nesse momento. Aleluia, glória a Deus, santo, santo é o nome do Senhor. Para que a fé vitoriosa em Cristo restaure as suas emoções, escolha perdoar como Deus perdoa. E nós já dissemos isso aqui antes, nós precisamos perdoar como Deus perdoa. O padrão do perdão de Deus: instantaneamente. Deus te perdoa instantaneamente. Versículo de Neemias 9:17 diz assim: mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, por isso não nos abandonastes. A verdade, sabe qual que é? É que Deus está mais pronto para nos perdoar do que nós de pedirmos perdão para Ele. Deus está mais pronto para nos perdoar de nós de chegarmos a Ele para pedir perdão. Então, Deus perdoa instantaneamente. O seu perdão está pronto em Deus. O meu perdão está pronto em Deus. Deus, Ele perdoa completamente. Deus, Ele perdoa completamente. Eu quero soletrar para você uma palavra: T-U-D-O. Mais uma vez, T-U-D-O. Deus perdoa tudo completamente, não fica nada. Jeremias 31:34 diz assim, porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Não adianta nós ficarmos falando assim, isso aqui eu perdoo, mas isso aqui não. Isso aqui eu perdoo, mas isso aqui não. Não adianta você ficar pensando no que alguém fez com você, nos motivos, na causa, se tinha ou não tinha razão, se estava certo ou não estava certo. Perdoe. Perdoe completamente, perdoe tudo. Não, eu perdoo se você pisar no meu pé, mas se você pisar no meu pé, mas de novo, aí eu, não, perdoe completamente. A Bíblia diz que Deus perdoa repetidamente. 1 João, capítulo 1:9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quero te dizer que você já disse que não iria mais fazer uma coisa e fez? Já aconteceu com você? Comigo já. Eu falei assim, eu não faço mais isso. Aí depois falei assim, fiz de novo. Nós erramos, isso é verdade. E o perdão, ele não cuida apenas do nosso futuro, mas ele limpa o nosso passado. Eu quero te dizer, o perdão não está visando apenas o seu futuro, para onde você está indo, mas ele está limpando tudo aquilo que já passou, tudo aquilo que ficou para trás, para você correr a sua jornada, para você fazer a sua caminhada mais leve. Não existe nada que você faça que impeça Deus de te amar menos. E não há nada que você possa fazer para que Ele te ame mais. O nome disso é amor
incondicional. E Deus, ele perdoa gratuitamente. A Bíblia diz em Efésios que, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Quero te dizer, perdoe seus ofensores, perdoe aquelas pessoas que fizeram algo contra você. Abra um espaço no seu coração para as pessoas que te magoaram, para que você seja restaurado. Deixe o amor de Deus crescer dentro de você e gerar perdão. Deixe o amor de Deus crescer dentro de você e você vai ter gerado dentro de si perdão. Para que a fé vitoriosa, ela restaure as suas emoções, decida amar como Jesus ama. Marcos 16, 7 diz assim: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. O anjo estava lá e ele vai falar com aquelas mulheres que chegaram primeiro no túmulo de Jesus. Vão lá e contem as notícias para todo mundo e em especial a uma pessoa, a Pedro. Diga a eles, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como eles lhe disse. Jesus tinha um recado especial para Pedro nesse momento, porque nós sabemos da história que Pedro, ele havia negado Jesus. Nós sabemos disso. Mas eu quero que você se lembre-se de que Jesus sempre nos ama, mesmo quando nós o decepcionamos, quando nós negamos, quando nós somos descontrolados, como Pedro foi ao cortar a orelha do soldado, quando nós queremos desistir, quando Pedro sumiu, foi para lá, ninguém sabia onde é que ele estava, quando falta em nós fé. Em todos esses momentos, Jesus, ele continuou amando a Pedro. Em todos os momentos, Jesus, ele continua nos amando. O que faz a diferença não é o quanto as pessoas nos decepcionam, mas o quanto estamos decididos a amá-las. Eu quero falar essa verdade de novo com você. O que faz a diferença não é o tamanho da decepção que você sofreu, mas é o tamanho da decisão que você tomou de amar as pessoas. Decida hoje amar quem te feriu. Decida hoje não se importar com o que aconteceu e se liberar emocionalmente desse ferimento. Decida hoje amar como Jesus ama. 4, para a gente terminar. Escolha buscar o Senhor, para que a fé vitoriosa, ela restaure as suas emoções. Você precisa escolher buscar ao Senhor, estar na presença dEle, ter um relacionamento mais próximo com Deus. E este é o seu propósito de vida. É para isso que eu e você nascemos, para nos relacionarmos com Deus. Jesus, ele diz isso no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que nós estamos correndo atrás, nos serão acrescentadas. Salmo 34, 18 diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. Então, priorize o seu relacionamento com Deus, priorize a sua fé, priorize a sua vida e a sua intimidade com Deus. Isso vai te fortalecer emocionalmente, porque você vai estar se relacionando, você vai estar em contato, você vai estar mergulhando em um oceano de possibilidades, e isso vai te curar, e isso vai tirar você daquilo que é pequeno, daquilo que os seus olhos podem ver, e vai te colocar em um campo de visão muito maior, em um campo de visão amplo, e você verá aquilo que Deus ele tem para fazer em você. Que essa palavra de hoje, ela leve aí até você, onde você está,
cura nas suas emoções. Ela leve aí, onde você está, a presença de Jesus. E eu quero te dizer, não há nada, mais uma vez, não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. A presença de Jesus é suficiente para sarar, para curar as suas emoções. O último versículo que eu quero ler, Atos 3, 19, 20, diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, a saber, o nome dele é Jesus. Para você construir uma vida melhor, você não precisa de mais nada, nada além do que Jesus. A nossa vida melhor, a nossa vida aperfeiçoada, a nossa vida sarada, as nossas emoções limpas, curadas, a nossa saúde emocional, nós vamos lançar nas mãos de Jesus. Pedro diz isso: lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque nós sabemos que Ele cuida de nós. Eu quero orar com você. Eu quero ministrar Jesus na sua vida. Eu quero te enviar agora o Cristo prometido que os judeus aguardavam, que a humanidade ansiava. Ele, Jesus, e Ele vai trazer um tempo de paz, um tempo de descanso sobre você e suas emoções. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Ó Pai, declaramos nesse momento, ó Pai, ó Deus, que a nossa fé no Senhor, ó Pai, que a nossa fé, ó Pai, na Tua palavra, ó Pai, vai gerar agora em nós, ó Pai, emoções saradas, vai gerar agora cura na nossa alma, vai gerar agora um coração limpo, ó Pai, um coração reto, um coração íntegro para o Senhor. Ó Pai, para todos aqueles que estão Te recebendo agora nesse momento, para aquelas pessoas que estão abrindo, ó Pai, as portas da sua vida para o Senhor, ó Pai, estão abrindo as portas da sua vida para Jesus, que o Senhor seja suficiente para gerar tudo aquilo, ó Pai, que elas precisam para ter uma vida feliz, uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida boa, uma vida abundante, como diz na Tua palavra, como o Senhor mesmo nos prometeu, trazer uma vida abundante, para conseguirmos chegar até o Pai que está no céu. Pai, nós oramos agora e declaramos um novo tempo. Ó Pai, declaramos um novo momento, declaramos um momento de paz. Ó Pai, declaramos um momento, ó Pai, de emoções restauradas. Ó Pai, declaramos um momento, ó Deus, de casamentos restaurados. Ó Pai, de amizades restauradas. Ó Pai, declaramos um tempo de coração aberto para vivermos plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós somos seres sociais, dependemos uns dos outros aqui na terra. Pai, não nascemos para vivermos isolados. Ó Pai, nós curamos agora o nosso coração para vivermos bem com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de faculdade, de estudo, em todas as áreas da nossa vida. Nós abrimos o nosso coração para vivermos bem com as pessoas, com emoções saradas, em nome de Jesus. Decida hoje abrir o seu coração, perdoar, amar e buscar ao Senhor. E eu tenho certeza que você vai ter as suas emoções restauradas segundo essa palavra. Quer entrar em contato conosco? Deixamos aí o nosso WhatsApp. Fale conosco, estamos aqui esperando o seu contato. Deus te abençoe e até a próxima.